Você se considera uma pessoa virtuosa? Olá, eu sou Camila Lage e esta é a próxima pauta de mais um vídeo trazendo aí para vocês conteúdo do Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila. Bom, nessa página que a gente está, Teresa d'Ávila, ela fala de um assunto muito importante que são as virtudes. Né? Quantas vezes a gente para pensar nas nossas virtudes? Se é que a gente para pensar nas nossas virtudes. E ela fala assim algo muito interessante. Ajudava-me não ver em meus pais tendência a não ser para a virtude. Tinham muitas, olha só. Ajudava-me não ver em meus pais tendência a não ser para a virtude. Tinham muitas. Isso é fantástico. Será que a gente deixa essa referência para as pessoas que a gente convive? Né? Olha, fulano, Camila é uma pessoa virtuosa. Isso seria fantástico se todo mundo dissesse isso a nosso respeito, né? Mas enfim, somos um ser em construção. O importante não é simplesmente sermos virtuosos, o importante é termos consciência de quais são as nossas virtudes, quais são aquelas que a gente não tem e precisa buscar. Então todos nós vivemos a nossa imperfeição humana e esse é o objetivo principal, buscar a consciência, né, dessas virtudes e o quanto a gente precisa aprimorar ou passar a ter aquelas que a gente ainda não tem. E aí Teresa fala então dos seus pais, né? Ela fala que seu pai era de muita caridade com os pobres, pena dos enfermos, ele tinha pena dos criados, né? Ela até cita aqui alguma situação que ele não gostava de ter escravos porque ele tinha pena e tal. Então ele era um homem de muita caridade, muito cuidadoso com o outro, com os enfermos, com os criados. Essa é uma grande virtude. Diz inclusive que a caridade é o tripé da fé. Então tá aí uma grande virtude, né? Teresa cresceu nesse núcleo de pais, né? De um pai virtuoso, né? E ela acrescenta aqui: jamais alguém o viu blasfemar ou resmungar. Jamais alguém o viu blasfemar. Eu não lembro qual santo, mas ele dizia que a pessoa que murmura, né? A pessoa que reclama, que fica na murmuração, ela cria uma barreira na vida dela. Literalmente uma barreira para o agir de Deus na vida dela. Então ela diz assim: eu não quero, se eu estou aqui reclamando, é porque eu estou dizendo que eu não estou satisfeita e pronto. Então eu crio aquela barreira e fico ali estagnada. Né? Então é muito sério. Portanto, uma virtude, uma grande virtude, aquela pessoa que não resmunga, que não reclama, que vive o silêncio, digamos assim. A virtude do silêncio, a virtude da prudência, da temperança. Né? Podemos abraçar várias virtudes nesse sentido. E aí Teresa também fala da mãe dela. Ela fala que a mãe dela era uma mulher muito recatada. Né? Ela até comenta em algum lugar que ela descreve isso dizendo que mesmo ela sendo de grande beleza, ela nunca se ouviu dizer que a mãe dela fizesse caso dessa beleza. Então não era aquela pessoa vaidosa, preocupada em expor e exaltar a beleza dela. E ela tenta explicar isso dizendo dos trajes que ela vestia, fazendo uma associação de que ela usasse trajes de pessoas mais velhas, né? Para uma mulher que morreu aos 33 anos, acredito que Teresa quisesse dizer, né, da sua modéstia, de que era uma mulher recatada mesmo, uma mulher recatada, decente no vestido, provavelmente uma mulher de silêncio, uma mulher de oração, como ela disse, né, que ensinou a rezar. Então, uma mulher virtuosa, como ela descreve. Então aí ela já começa dizendo da importância disso. Aí ela já nos dá mais uma dica na nossa caminhada de oração, que é viver as virtudes, né? Que ela cita do pai, a caridade, o não resmungar, o ser um homem prudente, um homem que vive a temperança. Cita a mãe, o ser recatada, viver a modéstia, ser uma pessoa modesta. E, enfim, né? Aí a gente pode explorar várias virtudes, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, como eu disse. E, inclusive no Catecismo da Igreja Católica encontramos a seguinte definição das virtudes. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Ou seja, se a gente não estiver, a gente vai estar com as nossas paixões livres, desordenadas, desreguladas. Então é muito importante olhar para as virtudes, em especial aquela virtude que fala da temperança, né? Da gente estar ali no equilíbrio, da gente buscar sempre o silêncio antes de dizer alguma coisa,
ser prudente no responder algo para alguém, ou mesmo no reagir diante de uma situação desconfortável, né? E aí a gente pode fazer várias reflexões, né? Às vezes a gente está numa situação, seja em casa, com a família, seja no trabalho, e você faz algo e o outro não reconhece aquilo que você fez, por exemplo, né? Aí você está buscando um reconhecimento, você está exigindo do outro alguma coisa em troca daquilo que você fez. E aí você não está sendo forte, você não está vivendo a temperança. É muito importante, estou dando esse exemplo, porque a gente precisa encontrar o nosso consolo, a nossa gratidão em Deus e não buscar do outro, né? A gente precisa, da mesma forma, quando o outro faz algo para você e você quer reagir negativamente, você não tem aquela temperança do equilíbrio de fazer silêncio e falar, eu vou escutar, mesmo sendo injusto às vezes, né? Aqui a gente está citando aqui a temperança da justiça, mesmo não sendo justo, o que o santo nos aconselha? Silêncio, equilíbrio, temperança, silêncio, né? Aí a gente volta aqui no exemplo do pai de Teresa d'Ávila, né? Um homem que não reclamava, provavelmente quem não muito reclama é uma pessoa de silêncio, costuma ser uma pessoa prudente, que vive a temperança. Então é preciso a gente pensar nesses exemplos da vida para a gente não só pensar, eu acredito que eu tenho a temperança, eu acredito que eu vivo a fortaleza, eu sou uma pessoa prudente, mas a gente só vai conseguir viver essas coisas na prática, né? E é muito importante, até pela própria questão da justiça, por exemplo, às vezes a gente acha que o outro foi injusto com a gente, só que a gente é tão, às vezes, apressado, tem tão pouca temperança que a gente já está ali angustiado que o outro não foi justo e sem esperar, sem olhar para o tempo de Deus, o agir de Deus. Quantas coisas injustas acontecem na nossa vida para que a gente desvie daquele caminho, para que a gente mude o nosso foco. Às vezes muda muita coisa na vida da gente. E aí lá na frente a gente vai ver, nossa, esse foi o sentido. De fato, aquela injustiça teve algo positivo ali. Então a gente precisa, em todos os aspectos, ter a temperança para refletir como agir, né? Mesmo diante de situações desconexas, desconfortáveis, injustas. A gente precisa ter as virtudes muito bem sólidas para a gente não reagir com o outro, porque às vezes aquilo é uma permissão de Deus na sua vida, que Deus tem algo melhor para você, então Ele está te livrando daquilo através de uma situação aparentemente injusta. Então é muito importante. Então quando a Teresa fala sobre as virtudes dos seus pais, ainda no início do livro, é algo que a gente precisa cultivar. Às vezes pensamos, que orações eu vou fazer para ter uma vida de oração, para alcançar a intimidade com Deus, que caminho eu vou buscar, enfim, tá aqui a receita lá do começo do livro, né? Que ela nos faz refletir as virtudes. Então, vamos pensar nos detalhes. Não só o jeito de rezar, não só o que a gente vai rezar e buscar, como a gente havia falado no vídeo anterior, não só pensar no que a gente disse, de ter um lugar, de se encomendar a Nossa Senhora, tudo isso é importante, mas a gente precisa ter um coração voltado para as virtudes, ou que tenha consciência daquilo que a gente precisa evoluir nesse sentido, para que a gente possa buscar construir esse templo do Espírito Santo mais harmonioso com o que nele habita. Porque senão como que a gente vai ouvir a Deus se as nossas virtudes, se as nossas disposições, os nossos atos estão desordenados? Então as virtudes são para ordenar as nossas paixões. Se elas estão desordenadas, como que a gente vai ouvir a voz de Deus em meio à bagunça, em meio à desordem? Isso não é possível. Então fica hoje essa mensagem, né, essa reflexão sobre essa parte do livro. A gente ainda está no começo e só para fechar, uma coisa interessante que às vezes vocês vão dizer assim, mas Teresa virou santa, viveu a santidade, cultivou uma vida de oração porque ela teve essa referência dos pais. Mas não, Teresa também passou suas lutas, né? Inclusive ela fala aqui, ainda no capítulo 2, bem no começo também, ela fala que na sua mocidade viveu uma série de fragilidades, uma série de vaidades. Ela começou a se vestir bem e desejar agradar por ser bonita. Ela diz assim. Então ela diz aqui no capítulo 2 exatamente isso. Eu comecei a me vestir bem, a desejar agradar por ser bonita, ocupando-me muito
das mãos e dos cabelos, e perfumes e todas as vaidades que podia ter, que eram muitas, porque eu era muito zelosa. E ela fala, né, que ela não imaginava o mal que isso haveria de fazer na vida dela. Então, é claro que nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ter o mínimo de cuidado com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa saúde mental, física, enfim. Mas não no sentido de querer, eu sou algo, visto algo para agradar o outro, para chamar a atenção daquela outra pessoa. Né? Esse não é o objetivo. Então, ela também, não é porque ela se tornou santa, foi criada num berço de pais virtuosos, que ela não passou as suas fragilidades. Então, assim como nós, Teresa também viveu os seus desafios, as suas fragilidades. Vocês vão ver mais pra frente que a conversão, vamos dizer assim, o ápice da conversão dela foi por volta dos 40, então ela também demorou, e já estava há 20 anos no convento. Então, enfim, a gente vai chegar nisso mais pra frente. Então, ela também passou os seus desafios nesse sentido. Então, é possível olharmos para as virtudes e buscarmos desenvolvê-las para que a gente possa criar um corpo, mente e corpo preparado para receber Jesus e para buscar mais intimidade com Ele através das virtudes. Essa é a mensagem, a reflexão, né, de mais um capítulo do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Até o próximo vídeo.